Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Amo mucho, pueden tomar asiento. Amo muito vocês, podem sentar. Bueno, yo no quiero cansarles, pero quisiera compartir con ustedes Eu não quero cansar vocês, mas eu gostaria de compartilhar com vocês el espíritu de la reforma. o espírito da reforma. Hace un mes desde la Convención Nacional de Miami, Faz um mês, desde a Convenção Nacional de Miami, estamos haciendo énfasis estamos dando ênfase en verdades bíblicas em verdades bíblicas que son irrefutables que são irrefutáveis y que cada uno de nosotros, e que cada um de nós no podemos estar aquí não podemos estar aqui porque fuimos sanos, porque fomos curados, porque me siento bien, porque me sinto bem, porque estoy contento, porque estou contente, o porque encontré hermanos buenos. ou porque encontrei irmãos bons. Usted tiene que estar aquí Você tem que estar aqui cimentado cimentado en verdades bíblicas, em verdades bíblicas, que cuando usted lo confronten, que quando você seja confrontado, usted pueda decir, você possa dizer: mira, es lo que está escrito, olha, é o que está escrito, lo que yo creo o que eu creio tiene base bíblica. tem base bíblica. No es José Luis, Não é José Luís, es lo que está escrito, é o que está escrito, lo que dijeron los profetas, o que os profetas disseram, lo que dice la o escritura, que diz a lo escritura, que dice la o historia, que diz a história, lo que dice el evangelio, o que diz o evangelho, porque tu fe tiene que estar basada ahí, porque tua fé tem que estar baseada aí, porque lo que va a actuar en ti porque o que vai atuar em ti es su palabra, é a sua palavra, la palabra que mora en ti, a palavra que mora em ti que actúa en ti, e que atua em que ti, hace que faz que tú llegues com que você chegue y puedas vestirte e possa se vestir de toda la ropa de toda a roupa del nuevo hombre do novo homem, creado según Dios. criado segundo Deus. Que te hayan vestido y no desnudo. Que você seja encontrado vestido e não desnudo. Porque hay un pueblo que dice, yo soy cristiano, Porque há um povo que diz: eu sou cristão, yo soy una nueva criatura, eu sou uma nova criatura. pero no me miren Mas não me olhem, porque estoy desnudo. porque eu estou desnudo. Están desnudos. Estão No desnudos. tienen la verdadera ropa Não tem a verdadeira que roupa viste a un creyente que veste a um crente del nuevo pacto. do novo pacto. Hace poco en Estados Unidos, Faz pouco tempo nos Estados Unidos, varios días, vários dias, me levanté temprano eu me levantei cedinho y tuve un sueño. e tive um sonho. Y en ese sueño E nesse sonho yo estaba predicando eu estava pregando lo que yo les voy a predicar hoy. o que eu vou pregar a vocês hoje. Y entonces yo lo compartía E então eu compartilho com vocês. y la gente no me quería oír. E as pessoas não me queriam ouvir. Y se paraban, E se levantavam e iam. interrumpían. E interrompiam. Y entonces yo le dije al que me invitó, E então eu disse àquele que me convidou: mira, no me quieren oír, olha, não me querem ouvir. así que me voy. Então eu vou embora. Y cuando despierto, E quando eu despertei, lo que yo le iba a decir a ellos, o que eu ia dizer a eles, yo lo escribí. eu escrevi. Y entonces quería compartir eso con ustedes. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Yo me preguntaba, Eu me perguntava: ¿cómo taparle la boca como tapar a boca
al sistema católico, ao sistema católico, protestante, protestante, evangélico. evangélico. ¿Cómo taparle la boca al sistema? Como tapar a boca ao sistema? Y mi padre me decía, E meu pai me dizia: tú le vas a tapar la boca você vai tapar a boca usando usando las cartas as cartas que Pablo le dirigió a Roma. que Paulo dirigiu a Roma. Y yo me quedé pensando por qué. E eu fiquei pensando por quê? Y caí en razón. E caí em razão. Pablo escribió la teología más bella Paulo escreveu a teologia mais bela de la da gracia graça a Roma. a Roma. Él allí explicó con lujo de detalle. Ali ele explicou com luxo de detalhes, Porque allí iba a llegar Pedro con Cornelio. porque ali iria chegar Pedro com Cornélio. Y ya Pablo podía respirar E Paulo já podia respirar la fundación del Vaticano, a fundação do Vaticano, del falso papado. do falso papado. Ya Pablo vio Paulo já viu lo peligroso que era Pedro, como Pedro era perigoso, porque Pedro era el jefe de la circuncisión, porque Pedro era o chefe da circuncisão, era el líder, era o líder, y Santiago era su e ayudante. Tiago era seu ajudante. Por lo tanto, ellos eran los que trastornaban casas. Portanto, eles eram que transtornavam as casas. Trastornaban casas en aquel tiempo. Transtornavam casas naquele tempo. Luego eso se multiplicó. Logo isso se multiplicou. Y entonces él allí habló detalladamente Então ele falou ali detalhadamente de las verdades bíblicas das verdades bíblicas más preciosas, mais preciosas, donde explica tu posición onde explica a tua posição y lo seguro que tú estás en Cristo Jesús. e o seguro que você está em Cristo Jesus. Fue tanto así Foi tanto assim que en Romanos capítulo 1, que em Romanos, capítulo 1, verso 13, verso 13, él ahí explica la oposición que él sentía para llegar a Roma. ali ele explica a oposição que ele sentia para chegar a Roma. Si leemos Romanos 1:13, Se lermos Romanos 1:13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto. Pero Pablo fue impedido muchas veces, Paulo foi impedido muitas vezes, a veces en ciertas versiones. às vezes em certas versões, Él dice, Satanás me estorbó, ele diz: Satanás me estorbou, pero estaba hablando de Pedro. mas estava falando de Pedro. ¿Cómo él era estorbado llegar allí? Como ele era impedido de chegar ali? Por la oposición de los apóstoles, Pela oposição dos apóstolos, porque ellos eran de la circuncisión. porque eles eram da circuncisão. Ellos se empeñaron Eles se en empenharam mantener a Moisés em manter Moisés mezclado con las doctrinas de Jesús Mez- en los días de su carne. mesclado com as doutrinas de Jesus nos dias de sua carne. Y Pablo E Paulo se empeñaba se empenhava diciendo, dizendo: si a Cristo conocimos según la carne, se a Cristo conhecemos segundo a carne, ya no lo conocemos así, já não o conhecemos assim, ya no aprendemos de él así. já não aprendemos dele assim. De hecho, tenemos que abandonar las doctrinas que él enseñó. De fato, temos que abandonar as doutrinas que ele ensinou. En Hebreos 6:1 lo dice. Em Hebreus 6:1 diz isso. 6:1 y 2 dice que dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. 6:1 e 2 diz: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Por lo tanto, él tenía mucha oposición. Portanto, ele tinha muita oposição. Y ustedes saben que Juan el Bautista, E vocês sabem que João Batista, cuando vio a Jesús de Nazaret, quando viu Jesus de Nazaré, él dijo, ele disse: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Y también el profeta E Malaquías também o profeta Malaquias había dicho havia dito que él quitará el pecado de la tierra en un día. que ele tiraria o pecado da terra em um dia. Y en Hebreos E 9:26 Hebreus 9:26 dice que Cristo padeció una sola vez diz que Cristo padeceu uma só vez para quitar el pecado del medio. para tirar o pecado do meio.
Pero eso parece que pasó desapercibido. Mas parece que isso passou desapercebido. Los apóstoles no le hicieron caso Os a apóstolos não Pablo, fizeram caso a Paulo. porque Juan, 70 años más tarde, Porque João, 70 anos mais tarde, todavía decía: ainda dizia: si alguno no dice que no tiene se pecado, alguém disser que não tem pecado, le hace a él mentiroso. faz a ele mentiroso. ¿Y por qué Juan decía si alguno dice que alguno no tiene pecado? E por que João dizia: se alguém disser que não tem pecado? Porque la influencia de Pablo Porque a influência de Paulo era decir que tú estabas perfecto era dizer que você estava perfeito y que el pecado fue e que quitado. o pecado foi tirado. Entonces Juan Então João decía: si alguno dice que no tiene pecado, dizia: se alguém diz que não tem pecado, le hace a él mentiroso. faz a ele mentiroso. Entonces era la lucha que Pablo tenía con Juan Então essa era a luta que Paulo tinha com y João con todos los e apóstoles. com todos os apóstolos. Era grande lucha. Era grande Él luta. decía: sostengo grande lucha Ele dizia: eu sustenho grande luta por los que no han visto mi rostro. pelo que não viram o meu rosto. Porque él decía que sostenía lucha los que no veían su rostro. Por que ele dizia que sustinha luta por aqueles que não viam o seu Porque él rosto? quería ir a verlos y Porque los ele queria apóstoles se lo vê-los impedían. e os apóstolos os impediam. Le traían dificultad para que no llegara allá. Traziam dificuldade a ele para que não chegasse lá. Y no es que el rostro de Pablo era bonito, E não é que o rosto de Paulo fosse bonito, es que uno habla por el rostro. é que a pessoa fala pelo rosto. La boca está A en el rostro. boca está no rosto. Y si llegaba, E se chegasse, hablaba. falaria. Entonces él tenía mucha dificultad. Então ele tinha muita dificuldade. Sin embargo, Sem dúvida. veamos a Romanos capítulo 6, Vejamos Romanos, capítulo 6, verso 14. verso 14. Dándole fuerza a la idea de que el pecado fue quitado. Dando força à ideia de que o pecado foi tirado. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. El pecado no tendrá dominio. O pecado não terá domínio. El pecado no será dueño. O pecado não será dono. El pecado no será maestro tuyo. O pecado não será o teu mestre. ¿Por quê? Por quê? Porque tú no estás bajo la ley. Porque você não está debaixo da lei. Porque en la ley, Porque na lei, si la ley estuviera en pie, se a lei tivesse em pé, entonces el pecado se adueña de ti. então o pecado seria dono de ti. Pero si el fin de la lei es Cristo, Mas se o fim da lei é Cristo, ¿podrá el pecado poderá o pecado gobernarte a ti? governar você? No puede. Não pode. Por eso el evangelio de la circuncisión Por isso o evangelho da circuncisão defiende la ley de Moisés. defende a lei de Moisés. Porque Moisés le da vida a la lei. Porque Moisés dá vida à lei. Al darle vida a la ley, Ao dar vida à lei, entonces ellos piensan que el pecado es dueño de ti. então eles pensam que o pecado é teu dono. La incircuncisión A incircuncisão dice diz que el fin de la ley es que o Cristo. fim da lei é Cristo. Que la ley Que a lei se le pagó. foi pago. Ya terminó ese pacto. Já terminou esse pacto. Y tenemos evidencia E bíblica. temos evidência bíblica. Mira lo que dice Veja o que diz. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quiere decir Quer dizer que el cuerpo de Jesús de Nazaret que o corpo de Jesus de Nazaré fue un velo foi um véu que te colocó a la iglesia que colocou a igreja muerto a qué? morto a quê? A la ley. A lei. Y entonces en Romanos 6:14 dice Então, em Romanos 6,14 que el diz pecado no puede enseñorearse de ti. que o pecado não pode se assenhorear de Porque ti, tú no estás bajo la lei. porque você não está debaixo da lei. ¿Y por qué tú no estás bajo la E por lei? que você não está debaixo da lei? Porque Cristo murió. Porque Cristo morreu. Y ese cuerpo fue E esse corpo foi para colocarte a ti muerto a la para lei. colocar você morto à lei.
Quiere decir que el sistema religioso, Quer dizer que o sistema religioso, al decir que tú puedes perder la ao salvación, dizer que você pode perder a salvação, al decir que el pecado está vigente, presente, ao dizer que o pecado está vigente, presente, están teniendo en poco la muerte de Jesús. estão tendo em pouco a morte de Jesus. Eso se conoce Isso se conhece como el misterio de la iniquidad. como o mistério da iniquidade. Que ellos dicen, ¡viva Cristo! Que eles dizem: viva Cristo! ¡Aleluya! Aleluia! Cristo murió, Cristo morreu, resucitó. ressuscitou. Pero el pecado se puede enseñorear de ti. Mas o pecado pode se assenhorear de ti ainda. Entonces una forma de anular la muerte de Cristo. Então é uma forma de anular a morte de Cristo. ¿Cuánto me siguen? Quantos me acompanham? ¿Usted está entendiendo Você está entendendo la verdad que hay envuelta? a verdade que está envolvida? Esas llamadas iglesias Essas chamadas igrejas, cerca de ti, perto de você, con un pastor bien bonito, com um pastor bem bonito, con un clerical, com um clerical, esos son enemigos de la cruz de Cristo. esses são inimigos da cruz de Cristo. En una forma muy sabia Em uma forma muito sábia, o tonta ou tonta, o inteligente, ou inteligente, dice que son cristianos, dizem que são cristãos, dice que creen en Cristo, dizem que creem em Cristo, pero te puedes perder. mas você pode se perder. Y si te puedes perder, E se você pode se perder, es porque el pecado se puede enseñorear de ti. é porque o pecado pode se assenhorear de Entonces você. el pecado tiene dominio sobre la iglesia. Então o pecado tem domínio sobre a igreja. Esa es la gran mentira de Roma. Essa é a grande mentira de Roma. Por eso hay que taparle la boca a todos esos curas protestantes, católicos, pentecostales que no honran la sangre de Cristo. Así es. É assim? ¿Cuántos dicen yo estoy seguro que es así? Quantos dizem: eu estou seguro que é assim? Dile al que está a tu lado, ¿tú estás seguro? Diga que está ao teu lado: você está seguro? ¿Tú estás seguro, Pedro? Você está seguro, Pedro? Pero ¿por qué usted está seguro? Mas por que você pode estar seguro? Porque yo lo dije. Porque eu disse. Porque Pedro lo dijo. Porque Pedro disse. Diga porque está Olha, escrito. porque está escrito. Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. ¿La ley de qué? A lei de quê? ¿Del espíritu de qué? Do Espírito de quê? De vida. De vida. Esa ley del espíritu de vida Essa lei do Espírito de vida fue la que vio el cuerpo de Jesús de Nazaret muerto. foi a que viu o corpo de Jesus de Nazaré morto. Y como es ley de espíritu, no de muerte, de vida, E como é lei de espírito, não de morte, mas de al vida, aplicarse a la muerte, ao aplicar isso à morte, lo resucitó. o ressuscitou. Pues esa misma ley Pois essa mesma lei libró a la amada, livrou a amada a lo que Dios ama, ao que Deus ama, te libró te livrou de la ley, da lei, no de un pecado, não de um pecado, de la ley da del pecado lei do pecado y de la muerte, e da morte, y te va a librar. e vai te livrar. Dile al que está a tu lado, me libró. Diga quem está ao teu lado: Me livrou. me livrou. Me libró. De una vez y para siempre. E uma vez e para sempre. Tú sabes que si hubiera un espía aquí Você sabe que se houvesse aqui um espia y estuviera escuchando, e estivesse escutando, diría para sí mismo, diria a si mesmo, para sí mismo, a si mesmo: esta gente no hay quien los convenza. não há quem convença essa gente.
Es imposible destruirlo. É impossível destruí-los. ¿Sabe qué es lo que va a decir? Yo pensaba que esta gente era unos fanáticos. Sabe o que eles vão dizer? Eu pensava que esses aí eram fanáticos. Yo creía que estaban siguiendo a un hombre. Eu acreditava que eles estavam seguindo era um homem. Y lo que están siguiendo E o que es el estão seguindo é o fundamento de la gracia. fundamento. ¡Abba, Padre! Abba, Pai. ¡Abba! Eso. Así me dijo un periodista. Assim, um jornalista me disse: Dígame una cosa, Jesucristo hombre. diga-me uma coisa, Jesus Cristo homem. Y ellos hacen lo que usted diga. E eles fazem o que você disser. Sí. Sim. Y si usted les dice que se tiren por un risco y que se maten. E se você dissesse que eles se joguem por o rio e se matarem? O que se beban un líquido venenoso para morirse junto con usted. Ou que bebam um líquido venenoso para morrerem junto com você? Y bueno, la gente que hace lo que yo digo, Bom, as pessoas que fazem o que eu digo, si está escrito, se está escrito, ellos dicen, eso lo hacemos. eles dizem, isso nós fazemos. Pero si yo le digo bebernos un caldo para Mas morirnos, se eu digo para eles, vamos beber um sopa. caldo, uma sopa, ellos dicen, apóstol, eles dizem, apóstolo, eso no está escrito. isso não está escrito. Oye, cambió de conversación así. Olha, ele mudou o rumo da conversa assim. No siguió el tema. Não continuou com o tema. Porque nosotros Porque nós somos un pueblo somos um povo que sigue que segue instrucciones instruções verdadeiras verdadeiras del nuevo pacto do novo pacto, después de la cruz, depois da cruz, bajo el perito arquitecto debaixo do perito arquiteto que nos dejó escrito. que nos deixou escrito. Andamos seguros, Andamos seguros, tenemos buen fundamento, temos bom fundamento. desde el más joven hasta el más maduro. Desde o mais jovem até o mais maduro. Eso. Romanos capítulo 7, verso 6. Romanos capítulo 7, verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. ¿Sabe lo que le sucede a ese sistema? Sabe o que acontece a esse sistema? Que ellos no andan en novedad de vida. É que eles não andam em novidade de vida. Ellos están leyendo letras. Eles estão lendo letra. Pero ahí bien claro dice Mas aí diz bem claro que ahora, que agora, libertados de la ley, libertados da lei, nosotros fuimos libertados de la ley. nós fomos libertados da lei. Entonces usted no es una persona natural en este mundo. Então você não é uma pessoa natural nesse mundo. Usted es una nueva creación. Você é uma nova criação. Lo que sucede es que anda con el cuerpo muerto, O que acontece é que anda com o corpo morto, anda con el tiburón muerto, anda com o tubarão morto, pero su espíritu está ahí dentro. mas seu espírito está aí dentro. Es barro, É barro, pero el cuerpo sin espíritu no se mueve. mas o corpo sem espírito não se move. Ahora está muerto. Agora está morto. Para Dios, Para Deus, usted está muerto. você está morto. A lo que es ley, Ao que é lei, a lo que es ao condenación, que é condenação, maldición, maldição, mandamiento, mandamentos, usted está muerto. você está morto. Dios te ve así. Deus te vê assim. Por eso es que Romanos 6:11 dice lo que dice. Por isso é que Romanos 6,11 diz o que diz. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. ¿Por qué te vas a considerar muerto al pecado? Por que você vai se considerar morto ao pecado? Porque lo estás. Porque você está.
¿Y por qué tienes que considerarlo? E por que você tem que considerar? Porque tú eres capaz de pensar Porque você é capaz de pensar, por las debilidades de tu carne. por causa das debilidades de tua carne, Tú puedes pensar, você pode pensar: no, yo no estoy muerto al pecado. não, eu não estou morto ao pecado, Yo todavía hago cosas malas. eu ainda faço coisas más, Yo no estoy muerto al pecado. eu não estou morto ao pecado. Eso es en la letra. Isso é na letra. Así es que piensa el sistema protestante. Assim é que o sistema protestante pensa. Así es que piensa el pastor amigo tuyo. Assim é o que pensa aquele pastor teu amigo. El que te habla mal a ti de este ministerio. Aquele que te fala mal desse ministério, Él es un letrudo. ele é um letrudo. Él es un libro. Ele é um livro. Él es un pedazo de carne andante. Ele é um pedaço de carne andante. Él no piensa. Ele não pensa. Él es un pedazo de pan con Ele é um ojo. pedaço de pão com olhos. Y él no se ve muerto. E ele não se vê No, morto. no muerto. Yo estoy vivo. Morto? Eu estou vivo. Ahora, ¿qué dice el perito arquitecto? Agora, o que o perito arquiteto diz? Considerado muerto. Considerai-vos mortos ao pecado, Pero vivos para Dios. mas vivo para Deus. ¿Cuántos están vivos para Dios? Quantos estão vivos para Yo Deus? estoy vivo para Eu Dios. estou vivo para Deus. Eu estou vivo para Eu Deus. estou vivo Diga para que Deus. está do- eu estou Diga que vivo. está do teu lado. Eu estou vivo. Romanos capítulo 6, verso 7. Romanos capítulo 6, verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Hello. Hello! ¿Por qué te tienes que considerar muerto? Por que você tem que se considerar morto? Te conviene. Porque te convém. Eso es un negocio redondo. Isso é um negócio redondo. Hay sabiduría. Sabedoria. Yo estoy muerto. Eu estou morto. El legalista dice, no, yo estoy vivo. O legalista diz: não, eu estou vivo. Pero te conviene que estés muerto. Mas te convém que estejas morto. No, no, eso es muy fácil. Não, isso é muito Muy fácil. fácil. Hay que pagar el precio. Muito fácil, tem que pagar o preço. Hay que matar la carne. Tem que matar a carne. ¿Matar qué? Matar o quê? Te conviene someterte a lo escrito. Te convém se submeter ao escrito. Y lo escrito dice, E o escrito diz: consideraos muertos al pecado. considerai-vos mortos ao pecado. ¿Por qué? Por quê? Porque el que ha muerto Porque o que morreu ha sido justificado de qué? foi justificado de quê? Del pecado. Do pecado. Ah, entonces yo no peco. Ah, então eu não peco? Pecas tú, yo no. Peca tu, eu não. Eu não. Ah, entonces desde que usted está en Cristo, usted no ha pecado. Ah, então desde que você está em Cristo você não pecou? Yo nunca peco. Eu nunca peco. Yo soy perfecto. Eu sou perfeito. Pero ¿quién me ve perfecto? Mas quem me vê perfeito? El que está muerto. Aquele que está morto. Ahora si está vivo. Agora se está vivo. Si está vivo, dice, no, que tú te divorciaste. Se está vivo, diz assim: não, você se divorciou. No, que yo te vi a ti así, te vi a ti asado. Não, que eu te vi assim, te vi assado. Dile, Diga, tú viste a un muerto. você viu um morto. Para Dios, Para Deus, tú estás muerto al pecado. você está morto ao pecado. ¿Quién le enseñó a Moisés el bien y el mal? Quem ensinou a Moisés o bem e o mal? ¿Quién le enseñó a Moisés de los mandamientos? Quem ensinou a Moisés os mandamentos? ¿Quién le enseñó a Moisés qué es pecado y qué no es pecado? Quem ensinou a Moisés o que é pecado e o que não é pecado? El Rey de Reyes y Señor de O Señores. Rei de Reis e Senhor de Senhores. ¿Y quién te dice a ti E quem é que diz a você que tú estás muerto al pecado? que você está morto ao pecado? El mismo. O mesmo! Más nadie lo podía decir. Ninguém mais poderia dizer. Eso no lo sabía nadie. Isso ninguém sabia.
Por eso tuvo que venir a decírtelo, porque si no, no lo crees tampoco. Por isso eu tive que vir a dizer, senão você não ia crer tampouco. Oye, tuvo que venir a explicarlo, porque es que eso son palabras inefables que no le sube a la mente a nadie. Olha, eu tive que vir explicar a vocês, porque isso são palavras inefáveis que não sobem à mente de ninguém. ¿Quién escribió eso? Pablo. Quem escreveu isso? Paulo. ¿Y qué hizo Pablo cuando lo aprendió? E que fez Paulo quando aprendeu isso? Voy para Jerusalén. Vou para Jerusalém. Me voy a ganar un montón para la gracia. Vou ganhar montão para a graça. Van a creer en mí, Vão a crer em mim, porque yo fui al paraíso. porque eu fui ao paraíso. Oh, yo los convenzo. Ah, eu vou convencer. Com esta verdade. Com essa verdade? Ni uno convenció. Não convenceu nenhum. Porque esas son palabras inefables que el hombre no las puede entender. Porque isso são palavras inefáveis que o homem não pode entender. A menos que venga Dios mismo que venha a o próprio explicarlo. Deus explicar. Y Él puede convencer. E Ele Ele é o pode que convencer. Ele te convence. Oh. Pueden tomar asiento. Podem sentar. Mira, cuando el espíritu de los resucitados, Olha, quando o espírito do ressuscitado, aquel que moraba en luz inaccesible, aquele que morava em luz inacessível, vino a mí en el 1973 veio a mim em 1973 y se integró a mi e espíritu. se integrou a meu espírito. Lo primero que me dijo, Primeiro que ele me disse, Em minha mente. em minha mente, de donde salen los calqueos todos los miércoles: de onde saem os calqueios toda quarta-feira: José Luis, tú estás muerto al pecado. José Luiz, tu estás morto ao pecado. El resucitado O ressuscitado, que vive dentro de este cuerpo. que vive dentro desse corpo, Por eso es que dice el que se une al Señor, por isso é que se diz, o que se une ao Senhor, un espíritu es con él. espírito é com Y ele. tú también. E você também. A mí primero, A mim primeiro. yo al primero, Eu o primeiro. me uní al Señor. Me uni ao Senhor. Y mi espíritu, E meu espírito, el que yo tenía que eu tinha antes del venir, antes dele vir, se unificó con ese se espíritu. unificou com esse espírito. Y lo primero que me dijo: E o primeiro que me disse: tú estás muerto al tu pecado. estás morto ao pecado. Así es que comenzó esto con estos versos. Foi assim que isso começou, com esses versos. Y mire que yo compartí con teólogos. E veja que eu compartilhei com teólogos. Cuando yo le dije a este teólogo, Quando eu disse a esse teólogo, le dije: ele disse: ¿usted cree que estamos muertos al pecado? você crê que estamos mortos ao pecado? Le dije: bueno, eso es lo que dice la Biblia. E ele disse: ah, isso é o que diz a Bíblia. O sea, que usted cree que usted está muerto al pecado. Então você crê que você está morto ao pecado? Sí, eso. Sim, isso. Y yo se lo mostré. E eu mostrei a ele: Muerto al pecado. está morto, morto ao pecado. Pues si está muerto al pecado, Pois se você está morto ao pecado, entonces usted es impecable, ¿no? então você é impecável, não? ¿O no? Oh, não. O sea, que yo puedo ser hallado en pecado. Ou seja, então eu posso ser encontrado em Ah, pecado? claro, si Ah, peca. claro, se você pecar. Ah, entonces yo no estoy muerto. Ah, al pecado. então eu não estou morto ao pecado. Yo no he sido justificado del pecado. Eu não fui justificado do pecado. ¿Quién te enseñó eso? Quem te ensinou isso? Y yo, no, no, Eu olvídese disse: quién não, me lo não, enseñó. esqueça de quem me ensinou. Es que está escrito. É que está escrito. Se quedó loquito. Ficou louquinho. Un doctor en teología, Doutor em teologia, de los dirigentes dos dirigentes del departamento de escuela dominical do departamento de escola dominical de la Asociación Bautista del Sur, da Associação Batista do Sul. los que escriben ¿cómo se llama ese librito? Lo que le daban para estudiar la escuela dominical. Aqueles que escrevem esses El livrinhos. expositor bíblico, O expositor bíblico que para te dura estudar, 3 meses. que demora 3 meses. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Quantos sabem o que eu estou El falando? librito ese Aquele de livrinho sermones enlatados. de sermões enlatados. Pues uno de esos doctores, Pois desses doutores, cuando yo estaba comenzando, quando eu estava começando, yo le hice esa pregunta. eu lhe fiz essa pergunta. Él no entendió. Ele não entendeu.
Porque él anda en el régimen de la letra. Porque ele anda no regime da letra. Y nadie había entrado en el régimen del espíritu. E ninguém havia entrado no regime do Yo espírito. fui el primero Eu que fui o entré primeiro en ese que régimen. entrei nesse regime. Yo fui el primer cristiano. Eu fui o primeiro cristão. Después de Pablo, Depois de Paulo, yo fui el próximo cristiano. eu fui o próximo cristão. No habían cristianos. Não havia um cristão? Porque si usted no piensa así, Porque se você não pensa assim, usted no tenga las agallas, você não tem el coraje a coragem de llamarse cristiano. de se chamar de cristão. Porque usted no es cristiano. Porque você não é Usted cristão. tiene que pensar como yo le enseñé aquí. Você tem que pensar como eu ensinei aqui. Tiene que creer lo que yo le mostré Tem que aquí. crer no que eu mostrei Para aqui. entonces decir, Para então dizer, yo soy cristiano. eu sou cristão. Si no, usted no es cristiano. Senão, não é cristão. Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais... Colosenses. Colossenses. Me adelanté, Pedro. Me adiantei. Colossenses 3:3. 3:3. Aunque eso aplicaba también, ¿sabes? Isso aí também cabia aí. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pedro, ahí dice, porque vas a morir. Pedro, aí diz que você vai morrer? Esa palabra está en pasado. Essa palavra está em passado ou em presente? En español Em espanhol, dice, diz, porque usted está muerto porque você está morto y nuestra vida e nossa vida está escondida con Cristo. está escondida com Cristo Em Deus. em Deus. Nosotros somos muertos. Nós somos mortos. ¿En dónde? Aonde? En la mente. Na mente. En la mente tú crees Na mente você crê lo que dice no que diz que usted está muerto al pecado, e você está morto ao pecado. que usted está muerto a la ley. Você está morto à lei. Eso lo dice el Evangelio. Isso é o que o Evangelho El diz. justo por la fe O justo pela fé vivirá. viverá. ¿Por fe en qué? Por fé em quê? En lo que está escrito. No que está escrito. No en lo que tú sientes. Não no que você sente. Ellos viven lo que sienten. Eles vivem o que sentem. Andan en la letra. Andam na letra. Se condenan cada Se domingo. condenam a cada domingo. Se sienten perdidos. Se sentem perdidos. Se siente que si Cristo viene y lo halla en pecado, Se sentem que se Cristo vier eles encontram em y que se pecado. quedan E eles ficam. por estar pensando así, Por estar pensando assim. de verdad que se quedaron. Né, talvez fiquem. Porque se quedaron fuera de aquí, no están en esta reunión. Porque ficaram fora daqui. Não estão nessa reunião. El Evangelio O Evangelho es precioso. é precioso. Le da vida, Lhe dá vida. le da gozo, Lhe dá gozo. seguridad. Segurança. Arranca de ti Arranca de ti el espíritu de temor o espírito de temor, y de miedo de medo. y duermes tranquilo. Dormes tranquilo. Se te ve el miedo. O medo vai embora. Tú oyes voces. Você ouve vozes. El mundo se va a acabar. O mundo vai acabar. Hoy va a explotar algo. Hoje vai explodir alguma coisa. Se va a morir mamá. Mamãe vai morrer. Se va a morir papá. Papai vai morrer. Yo me estoy muriendo. Eu tô morrendo. Me quedo, me pierdo. Vou ficar, vou me perder. Ese es el espíritu de temor, Esse é o espírito de temor. de deseos engañosos. Desejos enganosos. Pero el espíritu de gracia Mas o espírito de es el graça, espíritu de vida o espírito de que ya vida tú has recibido. que você recebeu, Tú lo confiesas. você o confessa Dice, yo no recibo esto. e diz: eu não recebo isso. Voy a dormir tranquilo. Vou dormir tranquilo. Digo que me duermo. Digo que durmo. Digo que me duermo. Digo que durmo. Digo que me duermo. Digo que durmo. Digo que durmo. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. No anulo, Não anulo, no rechazo, não rechaço,
no entristezco não entristeço la gracia de Dios. a graça de Deus. Pues si la justicia viene por la ley, Pois se a justiça vem pela lei, en vano murió Cristo. Cristo morreu em vão. La justicia viene por la fe. A justiça vem pela fé. Si la justicia viene por la ley, Se a justiça veio pela lei, tú no vas a alcanzar ninguna. você não vai alcançar nenhuma. Entonces Cristo murió en vano. Então Cristo morreu em vão. Después que murió, Depois que morreu, descubrió, descobriu, se le olvidó se esqueceu quitar la lei del medio. de tirar a lei do meio. Él murió, Ele morreu, quitó el pecado, tirou o pecado, pero se le olvidó quitar la ley. mas se esqueceu de tirar a lei. Al quitar la ley Ao tirar a lei te añade pecado. a lei te acrescenta o pecado. Entonces no eres justo. Então você é justo. Pero él murió, Então você não é justo, mas ele morreu, quitó el pecado, tirou o pecado, quitó la ley. tirou a lei. Ahora mis hijos son libres. Agora meus filhos são livres. Terminamos con Gálatas 5:24. Terminamos com Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. ¿Los que son de qué? Os que são de quem? ¿Y cómo usted vino a pertenecer a Cristo? E como é que você veio pertencer a Cristo? Bueno, pues un día yo fui y Bom, um dia eu fui. lo acepté. Eu aceitei. Yo Eu acepté a Cristo aceitei a Cristo y ahora soy de e Cristo. agora sou de Cristo. No, Não. los que son de Cristo Os que são de Cristo son linaje de Abraham. são linhagem de Abraão. Ya vienen en esa posición. Já vem nessa posição. Desde niñito, Desde menininho. él no lo sabe, Ele não sabe, pero él es de Cristo. mas ele é de Cristo. Y él, E ele, todas las obras de la carne todas as obras da carne que menciona antes, que menciona antes, no le aplican a él. não se aplicam a ele. Porque él trae una excepción. Porque ele traz uma exceção, Donde aunque haga eso, onde ele faça isso, aunque se porte mal, ainda que se porte mal, él crucificó esa carne. ele crucificou essa carne. Esa carne está muerta. Essa carne está morta. Juntamente con él. Juntamente com ele. El legalista, O legalista, el que vive en la letra, aquele que vive na letra, te conoce en carne te conhece em carne y te juzga e te julga y te ve mal, e te vê mal, porque él tiene otro espíritu en la cabeza. porque ele tem outro espírito na Él tiene cabeça. el espíritu de ley Ele tem o espírito de lei, y te ve fallando, te vê falhando, te ve siempre mal, te vê sempre mal. te ve mala conciencia. Isso te dá má consciência. Me dijo alguien, Alguém me disse, apóstol, apóstolo, entonces tú un ministerio de perdición, então esse é um ministério de perdição, porque entonces porque eso, então isso vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos fazer o que nos der na que cabeça. ya está crucificado el viejo Já está hombre. crucificado o velho homem. Bueno, Bem, cuando el Espíritu de Cristo mora en ti, quando o Espírito de Cristo mora em ti, no por eso tú no cometes fracasos en tu carne, não é por isso que você não comete fracassos em tua carne, tú los cometes, você os comete, pero no te gustan. mas você não gosta. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque Pablo dijo, O que Paulo disse. según el hombre interior, Segundo o homem interior, me deleito en las cosas de me Dios, deleito nas coisas de Deus. me deleito en la ley de Dios, Me deleito na lei de Deus. pero veo otra ley en mis miembros Mas vejo outra lei em meus membros que me lleva cautivo que me leva cativo y me hace hacer cosas, e me faz fazer coisas, pero yo no quiero hacerlas. mas eu não quero fazê-las. Entonces la amada del Señor, Então a amada do Senhor, esto es un reino de gente débil isto aqui é um reino de gente débil y es necesario, e é necessário, porque el poder de Dios porque o poder de Deus se perfecciona se aperfeiçoa solo con los débiles. só com os débeis. Pero
alguien dirá, Mas alguém dirá: sí, pero entonces esto se presta para vivir como da la gana. ah, mas então isso se presta para viver como der na telha? Eso no es problema suyo. Isso não é problema teu. ¿Tú puedes resolverlo? Você pode resolvê-lo? No, yo puedo criticar, Não, eu posso criticar. yo puedo contemplar que puede suceder. Eu posso contemplar o que pode acontecer. Pero ha sucedido. Mas aconteceu? No, no, no. Não, não, não. Pero yo pienso, Mas eu penso. así pensaban los romanos. Assim pensavam os romanos. Le dijeron a Pablo, Disseram a Paulo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. perseveraremos no pecado para que a graça abunde? Porque si perseveras en pecado, Porque se perseveras em pecado, tiene que abundar la gracia. tem que abundar a graça. La haces abundar. Você a faz abundar. Imagínate uno entre nosotros Imagina entre nós que diga, apóstol, que diga: apóstolo, yo amo tanto la gracia eu amo tanto a graça que la voy a hacer abundar. que vou fazê-la abundar. Me voy a portar bien mal Vou me portar bem mal para que abunde la para que gracia. abunde a graça. Tú no eres así. Você não é assim. Tú necesitas esa Você cobertura. necessita dessa cobertura. Pero tú no te deleitas haciendo el mal. Mas você não se deleita fazendo o mal. Pero hay garantía Mas há garantia que vas a cometer algunas cosas malas. que você vai cometer algumas coisas Y más. para eso E para isso está la gracia está a graça, que dice, que diz: el pecado o pecado no se puede enseñorear, não pode se assenhorear, pues no estáis bajo la ley, pois não estáis debaixo da lei, sino bajo la senão gracia. debaixo da graça. Usted ha visto esos barcos bien grandes Você já viu esses navios bem grandes que tienen muchos botes alrededor, que tem muitos botes ao redor, especialmente los barcos especialmente os navios de turismo, de turismo, y ponen unos botecitos a los lados? e põem uns botezinhos ao lado. ¿Por qué ponen esos botes? Por que põem esses botes? En caso de que Em caso de que aconteça o quê? se hunde el barco, ¿qué hacen Se con los afundar o botecitos? navio, o que fazem com os botezinhos? Sueltan los botecitos Soltam os botezinhos. y a veces caben hasta 75 y 100 personas en esos E às botecitos. vezes cabem até 75 ou 100 pessoas nesses botes. conforme al cupo de cada barco, Então, conforme ao espaço de cada barco, que pueden ser 1000 personas, que podem ser 1000 que pessoas, pueden ser 2000 que personas, podem ser 2000 pessoas, todos esos botecitos todos esses botezinhos logran montarlos a todos. são capazes de que todos subam neles. Pero ¿para qué están los botecitos? Mas para que estão esses botezinhos? Por si el barco se hunde. Por se o navio afundar? Pero no necesariamente el barco se tiene que hundir. Mas não é necessariamente que o navio tem que afundar. Yo me he montado en esos barcos Eu tenho entrado nesses y navios yo he visto los botecitos. e eu tenho visto os botes. Y yo digo, si se hunde, E eu digo, se afunda, yo brinco al botecito. eu tenho o botezinho. Pero no se hundió. Mas não afundou. Entonces, ¿para qué está la gracia de Dios? Então, para que está a graça de Deus? Porque hay probabilidades Porque há probabilidade que tu barco, que o teu barco, tu carnecita, tua carnezinha, de vez en cuando hace de vez em blup, quando faz assim, blup, y tienes que treparte e al você bote. tem que subir no bote. Al bote de la Ao gracia. bote da graça. Ahora, el legalista Agora, o legalista dice, yo quiero un barco grande, diz, eu quero um barco grande, pero no le pongan botes, mas não ponham botes, porque yo soy fiel. porque eu sou fiel. Yo soy pentecostal. Eu sou pentecostal. Yo ayuno. Eu jejuo. Yo oro todos los días. Eu oro todos os dias. Yo doblo rodillas. Eu dobro os joelhos. Yo amo a papá. Eu amo a papai. Esos son los primeros. Esses são os primeiros Que el ángel que o anjo le pone una cáscara de banano. põe uma casca de banana. Y cuando él va en ese E legaleo, quando este ele vai está nesse mal. legalismo, esse Este está está mal, mal. esse está Este mal, está mal. esse está mal. Brasil está lleno de O ellos. Brasil está cheio deles.
Pero tú y yo conocemos cosas mejores. Mas você e eu conhecemos coisas melhores. Nosotros tenemos el espíritu de sabiduría, Nós temos o espírito de del sabedoria, pacto de la do gracia. pacto da graça. Estamos armados hasta los dientes. Estamos armados até os dentes. Tenemos toda la armadura de Dios. Temos toda a armadura de Deus. Cuando viene el día malo, Quando vier o dia mau, tenemos gracia, temos graça, apostolado, apostolado, confesión, confissão, ángeles, anjos, cobertura. cobertura. Y sabemos dónde E estamos sabemos parados. onde estamos Y parados. somos más que E somos vencedores. mais que No vencedores. vencedores, Não más que vencedores, mais que vencedores. vencedores. Todo lo podemos en Cristo. Todo podemos em Cristo. El profeta dijo, O profeta disse: se levantará un pueblo se levantará um povo como jamás como jamais hubo sobre la faz de la houve tierra. sobre a face da Ese terra. pueblo somos tú y yo. Esse povo somos você e eu. Firmes Firmes para siempre. para sempre. Dile al que está a tu lado, Diga quem está ao teu lado. usted está bajo gracia. Você está debaixo da graça. Usted tiene muchos barquitos. Você tem muitos barquitos. Usted está firme, Você está firme, perfecto, perfeito, muerto al pecado, morto ao pecado, libre del diablo, livre do diabo, perfecto en Cristo perfeito em Jesús. Cristo Jesus. Oye, si esto no lo levanta usted, Olha, se isso não te levanta, si esto no te da ánimo, se isso não te dá ânimo, si esto no te saca un Abba Padre, se isso não saca de você um Abba Pai, tú eres uno de esos. Si esto no te saca un Abba Padre, se tú eres isso, uno de estos se isso não te saca um Abba Pai, você é um destes que se metió en la fiesta de boda que se meteu na festa das bodas y no tenía la vestidura. e não tinha as vestes. Y el ángel llegó E o anjo chegou y dice, e fora, disse: fora, tíralo fora, joga-o fora, no está vestido. não está vestido. Dijo aleluya, Disse aleluia, fuera. fora. Dios te bendiga, Deus te abençoe, fuera. fora. El pacto del régimen del Espíritu, O pacto do regime do Espírito, donde siempre estamos en triunfo. onde sempre estamos em triunfo. Siempre vamos en el carro, en el Sempre automóvil, vamos no carro, no automóvel, triunfo. triunfo. Siempre Sempre me lleva me leva en triunfo. em triunfo. Bendecidos. Abençoados. Los quiero mucho. Quero muito você.